Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo Leandro? bom? Não, eu sou Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? O Leandro é o moderador da sala, né? Ele deve estar chegando aí. Ah, tá, perfeito. Mas esse link mesmo, né? Porque é a primeira vez que eu participo, aí fiquei com Isso, meio esse de mesmo. receio de entrar em link É esse errado. mesmo. Eu estava até confiando. Você é o Paulo Renato, não é isso? Eu estava até Isso, é. olhando a lista dos artigos e autores, né? Beleza. Tranquilo, Só então. vai ter. Nessa sessão tem dois artigos, né? Os É, dois. dois artigos meus, né? Isso. Exato. E aí, vamos aguardar o Leandro chegar. E pode ser que tenha pessoas que venham assistir, né? Mas assim, a gente tem que. Isso aí é fora do nosso controle, né? As pessoas é É, que procuram o tema lá, né, e vão se encaixando nas salas com os temas de interesse. são muitas salas abertas, né? Nossa, Muitas, mãe. é. Eu vi lá, E, acho que essa aqui é 51. Boa ideia, né? e às vezes tem tema que a pessoa, ela. Às vezes tem um tema de interesse que cai no mesmo horário e aí não tem como a É. pessoa assistir duas. Não tem como, né? Você está em duas, três salas ao mesmo tempo, né? Ou então Então, até professores, né, que às vezes quer prestigiar alguma coisa isso, assim, aí depende muito do interesse, né? Às vezes o tema nem interessa, mas o professor, né, ali. acontece muito ao mesmo tempo, até os workshops. Às vezes você quer assistir um workshop, um tema, e só que eles estão batendo no mesmo horário. Entendo, Tá. perfeito. Beleza. Então, Paulo, vamos aguardar aqui, é 8h30 que começa, né? Tá, faltam 12 minutos, né? Tranquilo. Isso, é. Eu vou fazer só aqui uns procedimentos que eu tenho que fazer aqui para lista de presença, essas questões aqui. Qualquer coisa você me chama, tá Tá, bom? perfeito, beleza. Um grande abraço. Você também. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Oi, Alexandre. Bom dia, Paulo. Tudo bem? bom dia, tô já e você, Helena? Tudo bom. Eu vou coordenar a sessão aqui com a ajuda do Alexandre, Bom dia, mas hoje Leandro. nós vamos ter uma sessão VIP, né, Paulo? Na verdade, você apresenta os dois trabalhos, correto? Correto. Exatamente. Não, mas está ótimo. E uma sessão que me interessa bastante o tema, que é logística, né? Isso é do INSPER, né, Leandro? Isso. É, Eu- Você acha que é da Dom Cabral, né? Isso, tem Ah, que 16 legal. anos, 16 anos que eu estou lá. E eu Que coordeno o legal. núcleo, né, nosso de logística, e agora sim, a gente conseguiu mais ou menos uns 2 anos atrás um consórcio, né, que nós criamos a PILT, que é a plataforma de infraestrutura logística do transporte. Então a gente está, por incrível Bacana. que pareça, eu consegui terminar 10 pesquisas esse ano, assim. É claro que eu não validei os modelos nem nada, né? Mas eu acho que Aham. a pandemia agora facilitou bastante a coleta de dados de pesquisa quant, né? Ah, Aham. sem dúvida. E Então foi a todo gente, mundo pro online, né? Então o pessoal está pois mais é. propenso a responder, né? Então, assim, como eu já tinha algumas pesquisas validadas, né? Porque às vezes validar uma pesquisa que é o problema, né? Você deve saber bem como é que é o caminho, né? É Mas a verdade. gente rodou assim, e é interessante assim, Alexandre, a gente pediu 300 respostas numa pesquisa em 2 meses, em 20 dias nós conseguimos esse número, né? Caramba, olha, é realmente fora do padrão, né? E assim, a gente tem um departamento que faz isso para a gente, né? Que dispara a pesquisa, porque se você dispara do seu e-mail, corre o risco de cair em spam, né? E eles até bloqueiam o seu e-mail, né? Então, a gente tem um departamento que faz o disparo dessas pesquisas, que acompanha, porque a gente perdeu os bolsistas todos aqui, né? Com essa crise, com essa confusão de... Na verdade, antes mesmo da pandemia, né? Eu tinha, assim, sempre Certo. 6 bolsistas, eu sempre tinha gente me ajudando, e agora eu estou sozinho. E essa questão, assim, de SurveyMonkey, né? Eu tive que aprender a mexer com isso tudo. Com essas NVivo, SurveyMonkey. Antes eu falava com eles, eu quero isso, eles me entregavam. Agora não, estou tendo que pôr a mão na massa mesmo. Não, não tem jeito, mudou tudo, né? Poxa, mas que legal, viu, Paulo? E o Alexandre vai estar nos apoiando aqui, né, Alexandre? Você está fazendo mestrado, doutorado? Eu estou no doutorado na FEA de Ribeirão Preto, né? Ah, que legal. Você está nesse momento em Ribeirão, então.
Eu sou de Fernandópolis, que é uma cidade na região de São José do Rio Preto, Certo. interior aqui de São Paulo, né? Qual que é a sua E área, Alexandre? a minha área é... no mestrado, eu comecei com inovação, né? E agora, no doutorado, eu estou caminhando para gerenciamento de processos, né? O BPM, que é o gerenciamento de processos de Ah, negócio. Então, faz um ano que eu estou no doutorado, ainda estou... que eu comecei, né? Estou definindo, Business né? Process Management. Business Process Management? Isso, BPM. Ah, bacana. E aí eu estou definindo meu tema ainda de pesquisa, né? Estou começando a escrever o meu projeto, né? Para pensar aí na qualificação ano que vem já, né? Ah, que legal. Mas, mas o meu tema de mestrado foi inovação, né? Eu trabalhei com Ô, parcerias entre Alexandre, startups e grandes empresas, né? Para a gerar gente tem inovação. um consórcio de pesquisas que é a Fundação Dom Cabral, a UFMG, a Federal do Espírito Santo e a Universidade Autônoma do Chile. A gente tem muitas pesquisas de BPO, né? Business Process Orientation. Depois, se você Aham. quiser, posso até compartilhar com você, sabe? A gente está fazendo agora isso para o agronegócio, né? Que a gente fez assim, para as empresas do Brasil como geral. A gente teve até um artigo nosso lá no ResearchGate que teve mais de 1.000 citações. Nossa, que Né? legal. É muito bacana, né? E agora a gente acabou de finalizar uma pesquisa específica para o agronegócio brasileiro, sabe? Que a gente conseguia fazer de bens de consumo, de pequenas empresas, né? Então é bem interessante. Depois pode ser até que te inspire aí, né? Que a gente conseguiu validar o modelo para a realidade brasileira. Ah, que legal. Eu não, eu tô, eu falei, eu estou explorando essa área ainda, né? Assim, um tema de interesse que surgiu até a sugestão da minha orientadora foi a economia circular, que é uma Ah, questão sim. voltada à sustentabilidade. E aí, É. então, a questão é introduzir o BPM, né? Essa visão de processos na economia circular, porque a gente vê que existem muitas barreiras, né, para a implantação da economia circular nas empresas, né? Uhum. E a gente quer focar em algo bem de aplicação prática mesmo, porque a gente vê muita parte teórica da economia circular, mas eu quero É. ver a real utilização nas empresas, né? Porque a gente sabe que às vezes não, as empresas aplicam princípios da economia circular, ela não vai fechar o loop lá total, né? Então a nossa ideia é essa, olhar com esse olhar de processos para ajudar, auxiliar as empresas a implantarem a economia circular dentro de alguns Bacana. princípios, né? Numa realidade, não vamos também, né? Então esse que é o que eu estou caminhando aí para o meu tema da minha tese. Mas depois a gente Sim. conversa assim, Paulo. Eu Bacana, vai ser um vi, prazer, né? eu vi que no Sim. seu trabalho esse de logística reversa você usa, né? Vocês usam a modelagem de processos, né? Vocês desenham o É, processo e fazem a proposta de melhoria, né? os dois artigos que eu escrevi foram resultados de trabalho nosso mesmo, assim, né? Uhum. Inclusive, hoje, né, essa da logística reversa de moda, hoje é o dia, assim, que, quer dizer, essa semana eles costumam vender mais do que um mês tradicional, como janeiro e fevereiro, né? Hoje é o dia, né? Essa semana, a Black Friday, A né? semana, é. E é interessante assim que a gente está vendo a privatização dos Correios, e a ideia inicial era exatamente essa, né? Depender menos dos Correios, né? E o trabalho, assim, ele hoje, a empresa, a partir da implementação, ela teve mais de 40% de crescimento no faturamento dele, sabe? É uma das empresas, né? Porque assim, foi um trabalho feito em 4 empresas, mas no final a gente aqui na fundação a gente acaba tendo muito acesso às empresas, né? A gente acaba não conseguindo explorar isso tudo, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, eu coordeno o programa da Ambev, a gente que coordena o programa de liderança em logística da Ambev, né? Já tem 6 anos. Hoje a metade dos diretores da Ambev passaram por nós. E assim, é uma fonte incrível, né? Porque eu fico lá uma semana por mês, de domingo a domingo, dentro da Ambev, né? Entendendo a logística deles, as dificuldades, né? O programa, esse ano, eles postergaram o programa, né? Por causa da pandemia, mas é um Aham. programa, assim, que tem quase que nota total, né? A gente trabalha muito com PBL, faz visitas na Unilever, na IBM, né? Levanta lá os problemas, é muito legal, muito interessante. A gente fez um trabalho bacana de parceria e acabou virando realmente uma parceria da Embraer com a Ambev, né? Então, acho que essa troca de conhecimento assim é muito rica, né? E assim, no início do ano eles falaram com a gente assim que
cancelaram o programa por causa da pandemia. Agora, 2 semanas atrás, falaram que sobrou dinheiro, que querem pagar o programa esse ano, o programa rodar o ano que vem, porque acabou que a pandemia... Precisa gastar o budget, né, Paulo? E é interessante, assim, que no início do ano você falar que a Ambev não tem dinheiro é brincadeira, né, Leandro? É verdade, De é verdade. doutoramento, não falar que não tem uma verba para treinamento, e agora falaram que vão pagar esse ano, e isso vai ser positivo para a gente, porque a pandemia afetou muito a gente, né? Assim, a questão mesmo dos nossos programas. Acho que a educação teve um impacto gigantesco, né? É. E talvez que se reflita mais até o ano que vem, né, Paulo? Porque 2020 a gente ainda tinha os estoques de matrículas de 2019, né? Leandro, e a gente não vai voltar, né? A gente não vai voltar É. em fevereiro, eu tenho certeza absoluta. Nós estamos É. planejando voltar, mas eu acho que dificilmente, né? Eu acho que a gente, pensando do ponto de vista logístico, assim, essa vacina, produzir, distribuir, Pois assim, é, vai num ser país continental igual o Brasil é difícil, né? Com tantas disparidades, tantas nuances e a logística com aquele desafio gigante, né? Que eu quando Pois dou é. aula de logística, eu brinco, né? Eu falo assim, ainda bem que no Brasil todas as rodovias são do padrão da Bandeirantes e da Anhanguera, né? Aí o pessoal dá risada, né? Então, quer dizer, não é Pois fácil, né? Leandro. Não é O ano fácil fazer passado logística. eu fui 18 vezes em Belém no ano passado e 20 vezes em Manaus. Então, poxa vida. Então, aí você fica imaginando o que é Barquinho, né? isso, né? Barco, voo A gente regional, atende a né? Bertolini, né, que é aquela empresa lá que é a dona das balsas, né? Eles têm Uhum. fábrica, eles têm o sistema de transporte é todo deles, mas é uma loucura, né? Quem vai ali não faz ideia do que é o Brasil. É. Eu terminei o doutorado ano passado, aí eu troquei de cargo, né? Então eu não vou ficar viajando mais assim para os extremos do Brasil igual eu ficava antes, né? E foram 16 anos assim, né? Às vezes eu chegava numa semana e nas 5 regiões do Brasil. Nossa, é Então, a loucura, né? tendência é que eu fique mais quieto, né? Eu estou coordenando os programas aqui, o máximo é São Paulo, Brasília, né? A gente tem muitos clientes grandes lá, mas o Brasil é muito complexo, né? Quem vê assim do lado de fora não faz ideia o que é isso, Manaus, É. Belém, até mesmo assim, algumas cidades do Nordeste, né? Uhum. Então, é um desafio, né? É bom que vai ter oportunidade para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é bacana essa oportunidade, né? Eu sou avaliador do MEC também para abertura de faculdades, de vez em quando eu viajo. Quem não sai de São Paulo ou de Belo Horizonte também, né? Porque vocês estão ali do lado, na região metropolitana, né, Paulo? É, é, Não conhece o Brasil, né? é, Essas grandes capitais não são o Brasil, né? Você tem exato. a força onde está o Alexandre, né? Do interior, né? Ele falou de Fernandópolis. Eu morei 14 anos em Jales, que é do lado de Fernandópolis. Aham, Eu sou de São Paulo, mas eu morei um tempo lá, né? E certo. são vários Brasis, né? Vários países dentro de um só, né? Com Então, certeza. assim, para quem estuda logística, é maravilhoso, né? Conhecer esses desafios, né? Com É. certeza. Então, é o que eu falei, né? É oportunidade para a gente, né, Leandro? Tem oportunidade para Sem dúvida, pesquisa, de sem tudo, né? dúvida. Sem dúvida. E esse trabalho da Dom Cabral é muito interessante, porque assim, a gente que trabalha com educação executiva, né? Você, cada hora, você está dando aula, né? Você está dando treinamento. Então, você É. conhece, assim, desde fábrica de cerveja até É, empresa de medicamento, fábrica de chocolate, indústria hoteleira e por aí vai, né, Paulo? isso que eu acho que é bacana. A gente não tem rotina, né? Eu É, trabalhei muitos anos em banco e eu sei bem o que é isso, né? E aqui cada dia é um dia novo, um dia diferente. isso é bem legal. Ô Alexandre, podemos começar ou você quer dar uns 5 minutos para ver se vem alguém assistir a apresentação do Paulo? Leandro, assim, acho que vamos seguir o protocolo, porque começar dentro do horário mesmo. Se por acaso assim, surgir alguma outra pessoa, Vai eles pegando no. assistem, né? É, O Paulo, com relação aos outros autores do artigo, é só você que vai apresentar mesmo. Sim, somente. Tá. que aí ele tem que, acho que tem que anotar, né, Alexandre, para fazer algum certificado, né? Isso, eu estou com a lista de presença aqui, né? Então aí eu anoto É. quem esteve presente aqui para poder gerar o certificado de apresentação.
Ô, Mas eu Leandro, já então, tô. no caso aqui, eu só vou apresentar o trabalho, né? Eu fiz uma apresentação com os principais pontos, e depois a gente tem uma discussão, ou a gente vai fazer isso paralelamente? Então, eu vou até te passar, Paulo, o protocolo oficial, mas eu acho que assim, em função de nós termos só dois trabalhos e do mesmo autor, de repente a gente pode dar uma adaptada como você achar É, melhor, né? Então é o seguinte, eu tenho agora uma introdução para fazer, né? De 4 minutos, só para destacar aqui os dois títulos, né? Depois você teria 8 minutos para cada trabalho, então, evidente, não se preocupe em cumprir a risco os 8 minutos, pode passar um pouco mais, porque só são dois trabalhos, né? Esse é o protocolo para sessões com 4 trabalhos que eu estou te passando, tá? tá. Depois a gente teria uma discussão de 8 minutos cada trabalho. E aí a gente faz um fechamento, uma reflexão aqui em conjunto sobre as principais lições aprendidas, né? E depois tem o convite para que todos participem da sessão de networking. É isso, né, Alexandre? Isso mesmo. E Então, só, pois não, pode falar. assim, eu estava olhando os vídeos, né, que o Paulo postou, porque, assim, o protocolo, vamos dizer assim, seguindo a risca, seria eu compartilhar a tela com aqueles vídeos que foram enviados, né? Então, todos os autores Ah, enviaram os vídeos. Nossa, ô, Alexandre, mas aquele vídeo meu ficou tão ruim. E, não ficou horrível, é que você não colocou os PowerPoints, né? E o vídeo tem É, 1 minuto e meio. Então, e assim, assim, eu tava muito, assim, esse ano foi um ano muito atípico para mim, sabe? E eu tava recebendo aquele e-mail para gravar o vídeo e eu, isso. assim, sabe? Então eu não conseguia, eu gravei praticamente, eu lia o resumo do trabalho, né? Mas Mas assim, a questão que o Leandro acabou de falar, Leandro, acho que a gente pode então fazer aqui, mudar um pouquinho o protocolo, né? O Paulo pode apresentar os slides aqui, se você achar que isso, é, né? isso que eu ia falar. Eu acho que a gente Uhum. pode fazer o seguinte, Paulo. Vamos tentar fazer até algo um pouco mais informal. Você pode ir apresentando, põe em tela tá, cheia, e a gente vai trazendo as reflexões, os debates. A hora que a gente falar, não, acho que desse artigo esgotou, vamos para o próximo, né? E a gente só toma cuidado com o horário, porque de repente, assim, as discussões vão ser tão interessantes que a gente pode correr o risco de extrapolar, né? Mas eu tá, acho que a gente pode fazer algo junto, né? Você não acha, Alexandre? tá, Pode Já perfeito. Para vamos ser. mim vendo a tá ótimo. apresentação e vamos debatendo com o Paulo aqui. Ô, Isso. Leandro, como eu falei, a nossa dificuldade exatamente é essa, assim, né? Esse caso especificamente aqui, a gente teve uma verba, né? Nós conseguimos aplicar um grupo focal, cada grupo focal custou mais ou menos R$ 50.000, né? Aham, Não é barato se você pensar nisso, mas sem nós dúvida. conseguimos uma verba para pagar 4 grupos focais e às vezes, né? A minha dificuldade é esse ano, pela primeira vez na vida, eu fiz um experimento, né? Uhum. Inclusive em gestão de operações. Eu nunca tinha trabalhado com experimento. Depois que eu terminei o doutorado, eu virei o coordenador metodológico do nosso mestrado profissional. É por isso que eu Ah, falei que que eu não vou legal. viajar mais tanto. E Uhum. eu tenho me interessado cada vez mais por metodologia. E assim, Leandro, eu não sei você, mas a gente tem metas de publicação, né? Em A1, em Sim. A2, etc. e tal. E está sendo um desafio muito grande, porque eu acho que meio mundo agora na pandemia resolveu desovar os artigos, né? Eu mandei É. um artigo para um John, o artigo voltou falando assim que estava 1% plagiado. Não estava plagiado coisa nenhuma, estava dando palavras similares, sabe? 1% plagiado, onde é que já se viu Que isso? caiu naqueles farejadores, né? Que aí ele pegou É, alguma similaridade de vocabulário e achou que era, né? então, assim, esse ano foi a primeira vez, né? Eu já sou, assim, bem conhecido na Ampad, eu coordeno a área lá de colaboração da Ampad, né, todo ano, e eu já tenho já muitos anos de experiência, por isso que assim, essa questão de gravar o vídeo foi uma coisa nova para mim, né? Dois eventos, dois congressos que eu participei, coincidentemente, Leandro, essa semana coincidiram 3 congressos meus, sabe? Eu estou aqui hoje e também estou no CLAD que está acontecendo em Portugal. Nossa. Ainda Acho bem que que está tudo online, né, Paulo? Que aí dá para mas sair de São Paulo e ir para Portugal em 5 minutos, né? pois é, eu participei um na Polônia que eu tive que acordar às 5 horas da manhã por causa do fuso horário, né? A gente participou do Green City, inclusive esse artigo nosso é do Omni Channel, Leandro. A gente acabou Uhum. de submeter, eu estava conversando agora com a professora às 7 horas da manhã, ele foi indicado para um A1, sabe? Que legal, parabéns, cara. Legal. Ele foi indicado lá para os melhores, né? Foi um trabalho que nós fizemos no Magazine Luiza. Então, o nosso desafio é exatamente transformar essa experiência nossa, né? A gente não pode falar consultoria, monitoria,
mas em artigos, né? Porque são coisas bem aplicadas. Esse Sim. caso aqui da logística reversa foi um caso aplicado, né? Nós conseguimos aplicar esse grupo focal em 4 empresas. Eu creio que, assim, por causa até mesmo da limitação de páginas, né? A metodologia ela não está bem explicada, né? Ou quem avaliou os artigos lá detalhou isso, mas eu acho que a dificuldade é exatamente essa, né? Porque depois nós pegamos os relatórios ali do grupo focal, jogamos no NVivo e tentamos identificar ali algo que poderia, enfim, né? Eu não sei ainda se esse é o caminho correto, mas seria mais ou menos isso, né? Então, aqui está a estrutura do artigo, né? A gente fala da logística reversa, os desafios da logística no comércio eletrônico, né? Aí, né, a questão da dependência dos Correios, a gente sabe que está tendo um processo aí de privatizar os Correios, exatamente que eles não dão conta, né, de acompanhar a agilidade que o mercado precisa, né? Magazine Luiza, Amazon, estão super interessados. A metodologia, né, que na minha opinião ela ainda ficou um pouco, né, a desejar, A ajustar, né? A realidade das empresas, proposta de solução, né, reduzir custo e prazo de transporte no frete de retorno. Aqui no caso especificamente, né, a gente tem um estudo, né, você pode perguntar assim, por que a gente fez com moda? É porque geralmente o retorno do e-commerce é baixo, de moda chega a ser 10%, e principalmente quando você fala de moda feminina, né? Então a gente resolveu focar, porque assim, hoje na hora que você comprar roupa, né, pela legislação, você pode devolver a roupa em até 7 dias, né? Isso é o padrão. E roupa, geralmente, eu acho que tem homem não tem muito isso, né? É mais mulher. A roupa, ela não... Mulher tem mais essa questão de moda, né? Homem, geralmente, não tem muito isso. A minha camisa social é igual à sua, uma polo é exatamente igual, o que vai Terno a variar é a pessoa cor. usa há muitos anos, né? O mesmo terno, né? E não tem, né? Eu acho que homem não tem muita moda. Isso é mais conectado com a moda, né? Eu trabalhei muito com a Zara, né? A Zara é um exemplo clássico aí de logística rápida, né? Que quando teve aquele acidente lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, ela conseguiu em 24 horas direcionar, né, todo o estoque de roupa preta para os Estados Unidos. Então, assim, tem exemplos clássicos, né, de um show que a Madonna fez lá na Espanha, e que os olheiros da Zara estavam ali no show, e na semana seguinte os fãs, né, estavam indo no show com a mesma roupa da Madonna, né? Porque a Zara conseguiu copiar, produzir e distribuir uma roupa similar à que a cantora estava utilizando. Então, são exemplos clássicos que muitas vezes, né, o que a logística discute é mais importante o produto estar na gôndola, né, ali na hora que o cliente comprar, do que está na mídia, né? E isso a gente tem vários exemplos clássicos de investimentos aí suntuosos, né? Não sei se você lembra aquele exemplo da Pepsi, que a Pepsi fez uma campanha com aquelas gêmeas nadadoras. Se você comprasse uma Pepsi, você ganhava outra, e aquilo foi um sucesso tremendo, e a empresa não conseguiu entregar, né? Então, mais importante do que estar na mídia é o produto estar na gôndola na hora que você vai comprar o produto. E a estratégia hoje em dia, né, principalmente na hora que você pensa no omnichannel, é essa: você tem que planejar o retorno do produto para a sua origem. Então, o trabalho, né, ele tem avalia as estratégias de 4 empresas de venda online, e essas empresas estão todas localizadas ali na região de Blumenau, né? Como eu falei, era uma verba... É um polo, né? Ali é um polo de moda, né? Leandro, é interessante que uma dessas empresas ela trabalha desde a década de 70 com o mesmo sistema de distribuição, sabe? São 5 quilômetros de esteira, são caixas que vão circulando. Então, se você vai comprar uma caneta, a caixa vai circular 5 quilômetros, não tem nenhum controle de radiofrequência, porque são itens baratos, sabe? O que acontece? Até hoje, essa empresa nunca deu prejuízo. E, principalmente depois do projeto, né, ela teve um crescimento gigantesco, mas é exatamente o foco que ela tem, né? Classe C, D e E, produtos não são produtos de luxo, né? Então, hoje em dia, você vê mais do que nunca agora na pandemia a importância que teve, né, o crescimento do e-commerce, trazendo novos hábitos de consumo, né, e quebras de barreiras inimagináveis, né, pouco tempo atrás. Então, as pessoas hoje elas não têm mais medo de fazer a compra, né? A gente utilizou muito o modelo, né, do Leite. O Leite tem um livro específico de logística. Ele é a referência, né, em logística reversa, né?
ele tem todo o modelo, né, É. Leandro, que é exatamente o modelo de logística reversa da área de atuação das empresas, etc. Nós utilizamos muito o modelo dele de inspiração. Aqui está, né, o organograma que ele construiu em cima disso, né? Hoje em dia também tem a questão do produto você não gostar, o produto defeituoso, né? Tem uma série de coisas. Eu agora, assim, eu comprei 3 garrafas de vinho e chegaram 2 garrafas de vinho aqui na minha casa. E assim, aí eu liguei para lá para reclamar e realmente a caixa ela não cabia. A caixa era exatamente o tamanho de 2 garrafas de vinho, né? E aí, assim, para minha surpresa, eu estava aqui em casa, né, trabalhando, o interfone toca e vem um rapaz conferir. Isso eu nunca vi. É claro que eu achei que era assalto, alguma coisa assim, né? O que esse rapaz está fazendo aqui? E aí ele veio conferir realmente. Foi um erro lá do setor de embalagem, né? Então, assim, isso tudo você tem que prever. Na hora que você faz a venda do produto, você tem que imaginar que o produto pode voltar para a sua origem. E hoje, principalmente, na hora que você pega pneu, lâmpada, né? Isso virou até uma obrigação, uma exigência legal. Tá certo? Sim, As empresas de embalagem de tecnologia agrotóxico, né? eles têm que já fazer a previsão, né, de retorno daquele produto para sua origem. Quanto a gente vê, assim, antigamente, igual botijão de gás, né, aquelas garrafas de cerveja retornáveis, isso tudo já era previsto a logística reversa. Então, assim, na verdade, o Leite ele adaptou esse modelo, que era o modelo clássico, né, que muitas empresas de bens de consumo já faz para o varejo. Né? Eu acho que essa integração não tem como separar. Aqui tem a questão da legislação, né? Se eu me arrepender da compra, posso devolver o produto, né? Então, isso é lei, né? A empresa que vende online, ela tem que já que prever que o cliente pode devolver. Eu posso comprar o produto, não gostar e devolver, simplesmente porque eu não gostei da cor, simplesmente por qualquer que seja o motivo. Quer dizer, na verdade, eu não preciso ter nem motivo, né? Então, é a questão de você prever isso, né, e ter todo um processo. E a gente, no processo de entrega, né, os Correios conseguem fazer bem, mas o problema era a logística reversa. Então, o foco da nossa pesquisa foi exatamente esse, né? Aqui tem o que a gente estava falando já no início, né, no pouco da nossa conversa da logística, né? O país com uma dimensão continental, né, 5.570 municípios, somente 3,5 tem população acima de 150 mil habitantes, né? Então, na hora que você faz o e-commerce, você tem que prever que você vai entregar em todo o Brasil, né? 60% do transporte de carga no Brasil concentra-se no modal rodoviário, né? Distribuído em apenas 195 mil quilômetros. Então, enfim, né? Altos custos do transporte, manutenção da frota, regulamentação. E aqui tem, né, pessoal, os dados, né? A taxa de devolução do varejo como um todo é 2,7%, mas de moda, tá? Principalmente moda feminina, é 10%. Então, por isso que o artigo surgiu dessa oportunidade, né? Aí vem aqui, né, os Correios, mais de 100 mil colaboradores, 12 mil unidades, só que acabou virando um elefante, né, branco que você não consegue administrar. Ficou uma empresa muito pesada, inchada, né? E a flexibilidade e agilidade que as empresas hoje precisam, os Correios não dão conta mais, tá certo? Então, enfim, né? Eu imagino que deve, pelo menos, tá como prioridade do governo privatizar. Aí a metodologia, né? Enfim, aí tem um pouquinho do relatório, foi aplicado o grupo focal para uma empresa especialista, né? A empresa utilizou todo o protocolo ali de grupo focal. A gente vê que grupo focal é muito utilizado na medicina, né? Na hora que você vai pesquisar lá na EBSCO, você vê que a medicina tem muita utilização de grupo focal, da questão de doenças, de lados psicológicos, né? Mas, enfim, aqui a gente utilizou o grupo focal porque foi um professor de marketing que recomendou, né? E como eu falei, como não era algo barato, né? A empresa estava disposta a pagar, enfim, né? A gente acabou utilizando esses dados para escrever esse artigo. Aqui vem a realidade atual das empresas, né? Posso fazer só uma pergunta, Paulo? Claro, fica à vontade. Nessa parte da metodologia, a gente sabe assim, né, que na prática a gente acaba fazendo muita amostra por conveniência, né? Porque é aquela história, né? Eu queria o ótimo, mas como o ótimo é inimigo do bom, eu entrevistei aqueles que se propuseram, como você falou, tem uma questão de custo, 50 mil reais por grupo focal, e que, pelo que eu estou entendendo, é a empresa que tinha que bancar, correto?
Na verdade, como eu te falei, foi um consórcio, né? Assim, foi uma É, associação, uma entidade de classe que estava interessada nos resultados, né? E isso aí, Leandro, como eu te falei, dependendo do prazo que a gente tem, né? Que às vezes, assim, se você acabou de fazer o trabalho, eles não querem divulgar aqueles resultados. Nesse caso, perfeito. especificamente, eles autorizaram a gente a divulgar o resultado da pesquisa, né? Porque Entendi. mesmo porque já implementaram as estratégias, como eu te falei, né? Teve uma das É, empresas que ela teve um crescimento de mais de 40% no faturamento dela. então, quer dizer, para eles, na verdade, se tratou de um investimento, né? Porque a melhoria de processo acabou já pagando investimento no grupo focal e com sobra, né? Mas É, a pergunta que se coloca é o seguinte, assim, no teu entendimento, vamos supor que não houvesse custo algum, tá? Que você tivesse uma amostra aí, que você pudesse pegar 10 empresas, você, por uma questão de organização, escolheu essas 4, né? Então, a pergunta é, na sua opinião, o que que essas 4, além da própria conveniência do pagamento, o que que elas trariam de contribuição efetiva para esse tipo de estudo? Ou seja, você disse que tem uma que tem operações desde 1970, então é uma empresa consolidada, bem isso. administrada. Então, assim, o que caracteriza, essa é a pergunta, essas 4 Tá. empresas que você acha que foi relevante colocá-las no teu estudo, né? Ô, Leandro, eu acho que os slides seguintes vão explicar isso, tá? Porque eu acho que no artigo eu não coloquei, tá? Tá vendo? As 4 empresas, tá vendo? Na realidade, todas as Ah, empresas. perfeito, Elas perfeito. vendem, entrega utilidades domésticas, cama, mesa e banho, calçados e moda. As 4, Uhum, elas têm um perfil assim, de empresas similares, sabe? Então, uhum. assim, na verdade, como eu Que, te falei, o né, que te a entidade. possibilitaria comparar, né? Isso, exatamente. Então, por isso que eu vi a oportunidade, né, de escrever esse artigo, exatamente descrever, porque tem ali, né, Uhum. uma metodologia para você implementar isso, né? Certo. E você depende, de certa forma, dos Correios, né? Que era um processo super burocrático e longo para devolver essa mercadoria. E aquela questão, né? Quanto você tem o estoque aí circulando, é dinheiro parado, né? Se você Sem tem dúvida. um sapato, uma caixa de sapato parada lá no depósito de uma agência dos Correios, é o seu dinheiro que está imobilizado. Então, a ideia é que a gente flexibilizasse isso e agilizasse esse processo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Na hora que você tira o correio do jogo, você coloca uma empresa terceirizada que entende muito melhor do seu negócio, né? Igual eu estou te falando assim, eu estou impressionado, pessoal, com a agilidade da Amazon. Né? Eu pedi um produto domingo à noite, o produto chegou aqui em casa terça-feira de manhã. Tá Uhum. certo? Então, assim, 24 horas, e eu estou em Belo Horizonte, né? Se fosse São Paulo, alguma coisa assim, eles estão investindo aí em CDs para exatamente ter essa agilidade, essa flexibilidade, e você vê que os Correios não conseguem atender isso. Então, né, as empresas fazem isso, todas as empresas têm mais de 800 colaboradores, capacidade de 25 mil pedidos por dia, né, pessoal? Mais de 8 mil clientes por mês. Então, todas as 4 empresas elas tinham esse perfil específico, né? Porque às vezes na hora que a gente entra na jogada já vem os clientes prontos, mas aqui especificamente elas tinham esse perfil de empresa. Mais de 1,5 milhões de peças entregues todos os meses para o mercado B2B e B2C e devolução de 10% dos produtos de moda. Então, você entendeu? As 4 empresas elas têm perfis similares. E aqui a gente deu um foco na moda, exatamente porque moda tem 10% de devolução. Tá certo? Isso para um estudo comparativo é fundamental, né? Essa É, similaridade, né? Perfeito. Ô, Leandro, assim, por exemplo, a gente mergulha muito na realidade da empresa, né? Igual eu comentei, Uhum. quer dizer, você fica ali fazendo um diagnóstico, né? E você acaba identificando necessidade de treinamento, que é o que a gente faz, né? A gente não dá a solução, é igual um psicólogo. O psicólogo nunca vai falar com você assim, olha, faça isso. Ele vai te fazer as perguntas e você que vai tomar a decisão. Uma das Uhum. empresas, eu não sei assim, se vocês, vocês já viram esse produto aqui, pessoal? Esse abacaxizinho aqui? Que é um abacaxi. Quem lançou esse É. produto aqui foi a Grande Família, sabe? Muito tempo atrás. É Pessoal, tipo uma jarrinha, né? Eu esse já vi com abacaxi jarra, fez. né? Isso, É. Alexandre, esse abacaxi fez tanto sucesso que hoje tem copo, tem jarra, tem saleiro, pimenteiro. O que, que uma das empresas fez? Ela começou a produzir. Não, ela não abriu a fábrica, ela contratou uma empresa para produzir só isso para ela, porque esses itens chegavam no estoque dela, acabava assim 24 horas. Tá certo?
Então, hoje, né, a gente vê claramente que a agilidade do varejo é isso que dita a regra. O que a Zara faz? A Zara copia a roupa dos estilistas mais famosos do mundo e a logística rápida que ela tem, ela consegue colocar aquilo em 15 dias em qualquer lugar do mundo. Né? Então, se uma princesa, se uma rainha utilizou uma roupa, ela consegue produzir, distribuir e entregar nas lojas em 15 dias. Né? E é essa agilidade que faz a diferença hoje do varejo. Né? Então, hoje, né, mais do que nunca, na hora que você pega essas empresas que trabalham com a distribuição, essas 4 empresas da nossa amostra, né, elas têm esse perfil de agilidade, de entregar o produto e hoje no varejo, né, pessoal, que seja assim, 0,1% de economia que você tem, no final do ano dá um impacto gigante, tá certo? E aqui, né, o sistema de entrega, todas elas utilizavam, né, a questão dos correios, né, confiança dos clientes e a garantia do serviço, que é isso mesmo que faz o varejo ser confiável. Né? Há os problemas com os correios, prazo de entrega, aumento de preço, muitas vezes você não tem como controlar. Se você trabalha com a classe C, D e E, né, você não pode ter um custo de entrega muito grande. Dependendo da peça que você mandar para a região do Brasil, não vale a pena fazer a logística reversa, vale a pena você mandar uma outra peça. Né? Se for uma camiseta, por exemplo, muito barata, não vale a pena você fazer a logística reversa. Dependendo do preço, você manda outra peça para o cliente e o cliente fica com 2 peças. Né? Falta de acompanhamento do pedido, a gente sabe que não tem muita tecnologia, né, pessoal? Igual hoje tem, às vezes você informa ali, tem na internet, mas você nunca consegue acompanhar. O cliente precisa ir na agência entregar a devolução e o cliente não está em casa na hora da entrega, que é hoje o problema dos Correios. Né? Hoje, acho que na pandemia, a gente fez uma pesquisa sobre distribuição urbana, isso diminuiu bastante. Mas na hora que voltar ao normal, o cliente vai continuar não estando em casa, na grande maioria das vezes, o que era um desafio. Então, essa aqui que era a realidade da Paulo, empresa. só um momentinho. Leandro, também só se me permite, a gente tem um participante aqui na sala também, o Marco Antônio, né, Marco? Se você quiser participar da discussão também, fique à vontade, tá bom? Só fazendo essa observação. Perfeito. Ele está assistindo a apresentação também, então a gente Seja está... bem-vindo, Marco. E se quiser fazer tiver alguma dúvida, a gente está aqui fique à vontade. Acho que é importante, né, só complementando, né, Alexandre, para o Marco entender, essa é uma sessão um pouco diferente, porque nós temos somente 2 trabalhos do mesmo autor, que é o Paulo Renato. Então, a gente mudou um pouquinho o protocolo para a gente poder, no bom sentido, explorar bem o Paulo e aprender bastante com ele. Então, Marco, se você quiser fazer alguma intervenção, o Paulo está super aberto aqui para esclarecer as dúvidas do artigo, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, Paulo. Então, Leandro, esse aqui que era a realidade das empresas, tá? O processo normal de você ir lá, trocar, que aí os correios chegava, aí, por exemplo, toda vez que ia entregar o produto não, o cliente não estava, aquilo era mais um dia de estoque parado. Então, no final das contas, né, é igual, por exemplo, eu estou voltando ao exemplo da Zara, que a Zara é clássica, a Zara começou a transportar as roupas de avião. Isso era uma coisa impensável, né? Então, na hora que você manda de navio, o estoque fica 2 meses parado, que é o tempo de um navio sair de um canto ao outro. Então, aquilo muitas vezes a pessoa não leva em consideração. O avião, né, é menos de 24 horas você consegue distribuir. Começou a utilizar para entregar vacina e hoje em dia a gente vê que roupa, eletrônico, moda, tudo isso é utilizado. Né? É claro que aqui especificamente não dá para utilizar, né, tudo de avião, né, porque são itens de itens baratos. A gente fez esse estudo comparativo, né, dessas 4 empresas, tá vendo? Do que elas fazem, do que elas estavam fazendo de diferente. Então, hoje, né, a questão da confiança no online é muito importante na hora que você pensa, né, nessa questão da devolução do produto. Se você compra, se você tem essa facilidade, hoje em dia, inclusive, isso virou uma estratégia de marketing, né? Você vender o retorno do produto virou uma estratégia de marketing. Se você não gostar, você pode devolver, etc, etc. Então, isso que está fazendo a diferença do cliente gostar ou não, né? Então, esse aqui é o estudo comparativo das 4 empresas, né? Do que elas fazem de diferente aí do Omnichannel e o que elas pensam também, né? Aqui no caso, né, a gente vê que o Magazine Luiza tem feito isso e tem trilhado bastante nesse caminho,
né, que é a questão do omnichannel, que já é outro desafio grande que vai entrar aí no varejo, né? Você dá a opção do cliente comprar pelo celular, retirar na loja, comprar na loja, entregar em casa, né, e trocar e devolver o produto. Isso tudo, é claro que precisa estar muito bem definido estrategicamente para você conseguir fazer. Então, E aqui, eles têm criado, né, Paulo, só uma rápida intervenção, inclusive um outro mercado, né, que é disponibilizar a própria logística, né, para aquele pequeno varejista, aquele pequeno produtor industrial que não tem uma logística tão capilarizada, né? Leandro, se você pensar bem hoje em dia, né, a gente tem um programa, igual eu falei, esse programa específico da Ambev lá, a Ambev, a logística é o coração dela, né? A Sem dúvida. qualidade é indiscutível, mas se ela não tem uma logística eficiente, e o varejo é a mesma coisa, né? O varejo, você tem que pensar estrategicamente como que você vai entregar aquilo. Então, olha, não adianta nada eu ter um produto excelente, um produto sensacional, se eu não consigo entregar aquele produto, aí acaba, né, virando um problema. Então, que todas as empresas relataram formas e até disponibilidade de produto, está vendo, de vários canais. Então, todas as empresas, elas tinham problema exatamente com a questão da dependência dos correios, né? Que aí, como eu falei, para entregar, vai, mas para voltar, para fazer a logística reversa, era um processo que o estoque ficava muito tempo parado aí na cadeia, tá certo? E aí, Numa indústria que é extremamente sazonal, né? Que a moda exatamente. passou o prazo daquela roupa, não vende, né? Biquíni, você vai vender biquíni só no verão, né? Blusa de frio, só. Então, isso aí é muito importante para eles, né? Igual o bolo de aniversário. Não adianta o bolo de aniversário chegar depois da festa, né? Ele não vai ter verdade, bom mais. exemplo. Ele não vai ter mais utilidade nenhuma, né? O que você vai fazer com o bolo? A festa já acabou, né? Então, é a questão assim, é o produto certo, na hora certa, né? No preço de que o cliente pode pagar. Então, isso, né, é essa questão do aumento da precificação, que muitas vezes o próprio varejo não tinha como entregar, né? E aí vem aqui, né, a proposta de solução. Essa era a entrega, né? Então, aqui no grupo focal, observou que as empresas adotaram, em maior ou menor grau, de acordo com cada área da empresa, os fundamentos propostos por Leite, né? Que foi a referência que inclusive, assim, né, a gente fez o grupo focal em cima da metodologia do Leite, sendo que as palavras que mais apareceram na dinâmica foi satisfação do cliente, aprendizado, inovação, integração, gestão do processo e agilidade. É claro que assim, né, pessoal, a gente sabe que você tem uma liderança forte, isso tudo faz a diferença, né? Mas um líder para poder tocar esses itens na ordem que eles aparecem, isso é essencial. A gente vê assim que aquela região de Blumenau, né, igual eu estava comentando que eu estava indo para Manaus, aí você vai para Blumenau, naquela região ali, você vê que é um choque muito diferente, é um choque cultural muito diferente, né? Até mesmo assim o clima, etc., e a questão mesmo de como que as empresas envolvem e desempenham bem seus papéis aí da questão da distribuição urbana. Essas 4 cidades, essas 4 empresas, elas não estão localizadas nos grandes centros, né, que eu falo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, elas estão localizadas mais no interior e elas conseguem fazer isso de certa forma ágil, né? Só que muitas vezes tem coisas que não dependiam delas, né? Então, a ideia foi exatamente você minimizar esse impacto, né? Reduzir parte da dependência dos correios. Essa que foi a proposta da solução, tá certo? Que aqui, no caso, né, a taxa de insucesso da coleta na casa dos clientes é próxima a 80%. Né? Então, é fundamental que a encomenda esteja disponível, o endereço indicado, e muitas vezes os clientes não estão em casa ou não deixaram na portaria do condomínio o objeto para ser uma coleta especial, o que gera a necessidade de uma segunda coleta, o famoso retrabalho, tá certo? E aí, pessoal, a ideia foi exatamente essa, né? Aqui foi o caso de desenvolver uma empresa terceirizada, né? Então, a ideia não foi tirar os correios da jogada da logística reversa, porque você ainda depende dele hoje. Eu não sei agora se realmente privatizar, né? Mas eu creio que vai continuar sendo um parceiro, né? Mesmo que seja, né, comprado pelo Magazine Luiza, pela Amazon, eu duvido que ele vai deixar de atender, porque é uma oportunidade de distribuição muito grande, né? E Então, de geração de receita, né, Paulo? Porque provavelmente quem comprar não vai ter condição de tocar a estrutura do correio só com seus próprios produtos, né? pois é, o Leandro. E eu falo assim, é um volume muito grande eu fiz lá
uma descrição do que os Correios fazem, né? Hoje a gente não manda mais carta como era feito antigamente, né? E a gente manda mercadoria, né? Então a gente vê que o mercado ele vai se reconfigurando automaticamente dependendo da necessidade dos clientes. E aqui que você precisa de ter uma estratégia bem alinhada com o que você precisa, né? Aqui no caso especificamente essa empresa terceirizada ela fica em São Paulo. Então qual que é a ideia? Tá vendo? Aqui os Correios ele faz uma etapa da sua entrega e a outra é feita por essa empresa terceirizada, né? Então, antes, se você tinha ali, em média, 20 dias de entrega, isso passou para 5 dias, tá certo? E que gerou uma agilidade muito grande, né? Na cadeia como um todo, né? E uma média, né? Eu falei que uma das empresas que acompanhei mais de perto, ela teve um crescimento de 40% no faturamento dela. Tá certo? Então, isso, sim, é algo bem positivo, né? Que há solução para tudo. Aqui as considerações finais, né? Pensamento sistêmico, relações interdependentes, o aprendizado organizacional, inovação, gerar ganhos sustentáveis. Eu comentei, estava começando a comentar uma coisa da diferença, o Leandro, porque assim, eu acompanho muitas empresas em Belém, e geralmente Belém, enfim, algumas cidades do norte, essa palavra meritocracia, ela não é muito comum. E, por incrível que pareça, eu observo que isso é muito comum no sul do Brasil, né? Essas empresas, as 4 empresas, elas tinham algumas coisas em comum que eu acabei não colocando. Elas trabalham muito com esse direcionamento assim do pacote perfeito, tá certo? Então, na hora que você está embalando, né? Então, dando um exemplo lá dessa empresa que tem uma esteira de vários quilômetros dentro lá, que fica uma caixa mesmo de plástico circulando. Na hora que a pessoa faz o pacote, pessoal, isso é muito importante. Igual dando exemplo dessa garrafa que eu recebi errado, alguém fez o pacote errado. Então, se você não tem essa visão sistêmica, né, que a pessoa não está embalando, mas ela está entregando valor para o cliente vai receber aquela mercadoria, você acaba destruindo, né, o que você prega ali como entrega da sua empresa. Então, pode parecer um detalhe, mas aquela pessoa que está embalando e colocando a mercadoria certa, aquilo vai ter um impacto muito grande na logística reversa, porque se eu recebo uma caixa com o produto errado, vai gerar retrabalho. Perfeito? Então, se eu tivesse recebido se eu tivesse recebido as 3 garrafas, não teria vindo ninguém aqui em casa, eles não teriam feito uma outra embalagem, tá certo? Eu tive que tirar foto, medir a caixa, né? E sem contar lá na empresa o que eles não tiveram que fazer para poder devolver essa outra garrafa que estava faltando. Tá certo? Então, esse aprendizado, né? Liderança transformadora, líderes inspiradores que façam isso acontecer, né? Compromisso com as partes interessadas, perspectiva de curto e longo prazo, adaptabilidade, né? Hoje em dia, né? Imagina, hoje, pessoal, as empresas todas, até o presidente, eles vão para o depósito fazer embalagem. Tá certo? Porque é o dia que eles mais vendem no ano, né? Então, eles não têm capacidade, mas que muitas vezes eles têm ali, olha, vamos entregar em 5 dias. Então, todo mundo tem que ir, né? E não existe isso, eu trabalho na embalagem, eu trabalho no armazém. Isso eu não faço, né? Hoje tem que todo mundo fazer tudo, tá certo? Desenvolvimento sustentável, né? Impacto das suas decisões, né? Que se você faz uma embalagem errada, vai ter consumo, vai ter mais embalagem, vai ter mais combustível. Orientação para o processo, né? Aí que entra um pouquinho, né? A área de estudo aí do Alexandre, né? Definição de estruturas organizacional de trabalho de gestão e geração de valor, atender expectativas e resultados, tá, pessoal? Então, enfim, né? Esse aqui foi o primeiro artigo. Muito Se tiver bom. alguma consideração, estou à disposição. Não, excelente. Eu acho que o tema ele é muito assim importante no momento em que, bom, primeiro por tudo que a gente já falou, que o Brasil ele é continental, porém mesmo em termos de logística ele é muito desigual, né? E extremamente dependente do modal rodoviário, né? É desafiador quando você pensa num setor que tem tanta sazonalidade, que depende tanto de influência e tendências, como é a indústria da moda, né? Então, acho que assim, o Paulo traz bastante luz aí sobre a temática e não dissocia, acho que os 2 temas, né? Apesar do foco não ser gestão de processos, mas a gestão de processos aparece muito como um tema complementar à logística reversa, né? Mas, Paulo, dentro do nosso modelo aqui de condução dos seminários, nós temos também
os nossos doutorandos fazendo papéis aqui de debatedores, né? Então, não sei se o Alexandre também quer colocar alguma pergunta, alguma reflexão que ele teve da leitura do artigo, ou o Marco também, se quiser perguntar, fiquem à vontade, por favor. Assim, acho que a gente já foi, conforme o Paulo foi apresentando, né, a gente já foi discutindo alguns pontos, mas realmente o que me chamou a atenção foi o que o Leandro falou da questão do o olhar de processos, né? E eu vejo que todos os artigos que eu estou vendo, até começou no dia 25, né, relacionado à inovação, empreendedorismo, sempre tem uma pitadinha de análise de processos, melhoria de processos, né? Então, eu fico sempre prestando atenção nesses pontos, né, dos trabalhos, dos artigos. Mas, Paulo, então, vocês utilizaram alguma abordagem para fazer, por exemplo, você mostra aqui no o as is, né, como era aquele primeiro gráfico, né, onde mostra o processo lá do correio, de fazer a devolução, depois uma melhoria, né, quer dizer, o to be, quer dizer, como que é o idealizado. Vocês usaram alguma abordagem de BPM no trabalho, ou aconteceu mais naturalmente, assim, essa análise do processo? Como que foi? Foi natural, tá? Porque a ideia inicialmente era resolver esse problema específico da dependência dos Correios, tá certo? Então a ideia, né, o processo acabou aparecendo naturalmente. E essa, assim, uma questão que a gente, assim, debate muito no gerenciamento de processos de negócio é que ele não é só essa visão de melhoria, uma melhoria, vamos dizer, operacional do processo, ele começa até antes, numa questão estratégica também, né? Então, quando a gente olha essa abordagem do BPM, né, o Business Process Management, você olha desde a estratégia, o alinhamento, começa lá com missão, visão e valores da empresa e vai do todo o processo até chegar na modelagem de processo propriamente dita. Então, por isso que eu perguntei se teve essa abordagem mais de BPM, mas como você falou, foi mais natural mesmo É, essa de melhoria, né? Alexandre, quando a gente está iniciando um projeto, né, é muito Uhum. difícil, assim. Por exemplo, eu sou da área de logística, né? Eu tenho 25 anos que eu trabalho com logística e hoje é quase impossível você resolver o problema da logística só com o pessoal da logística. Certo? Aham. A gente vê que hoje em dia você precisa de ter pessoas de processos, de operações, de marketing. Eu trabalho com uma equipe de 25 pessoas, né? Então, na hora que você vai fazer assim, esse levantamento desses treinamentos, você tem que ter pessoas de todas as áreas, porque é exatamente a questão da visão sistêmica que você precisa de Uhum. ter. Tá certo? Mas, inicialmente, esse projeto a gente não tinha essa questão o objetivo não era inicial. Acabou gerando, né, uma redefinição dos processos aí de distribuição, porque você não tem mais como desassociar uma coisa da outra. Tá certo? Certo. E uma coisa que chamou, assim, ontem eu assisti um workshop, eu não sei se vocês assistiram, com o professor Charbel, que ele falou sobre E publicações da FIA. internacionais, né? Isso. E ele falou que, principalmente na Europa, eles estão utilizando muito, assim, a academia, né, casos de impacto. E você falou aí que vocês aplicaram, né, essa estratégia, fizeram todo o projeto, o trabalho, e teve uma empresa que teve um aumento de 40% no seu faturamento, aí foi isso, né? Isso, Então, a hora que exatamente. você falou isso, realmente veio na cabeça na hora casos de impacto que ele citou lá, porque realmente é isso. É onde a academia faz uma interferência, né, em alguma organização, em alguma empresa, e aí você consegue demonstrar que a sua interferência, a sua atuação teve um ganho aí de 40% no caso do faturamento. Então, eu achei... O Alexandre, hoje é interessante assim que, como eu falei, que eu estou nesse processo de submeter artigos, né? Uhum, Isso muitas vezes, dependendo da revista, eles não querem nem saber, né? Se cresceu 40%, se não tiver uma contribuição teórica. Aqui no caso especificamente, a gente viu que a contribuição do leite, ela foi essencial para você conseguir esse resultado. Então, assim, seria interessante porque você pode ter o melhor objeto de estudo do mundo. Se você não tiver alguma contribuição teórica, aquilo com certeza, né? Eu fiz um trabalho, eu tenho trabalhado muito com metodologia Lean em hospital, né? E a gente fez um trabalho assim muito bacana num hospital e que teve um resultado muito positivo do ponto de vista de agilidade, só que toda vez que eu mando o artigo devolve falando assim que não teve contribuição teórica nenhuma. Ele teve uma contribuição mais prática. Eu acho bacana quando o SEMIAD tem essa área de casos práticos, né? Porque muitas vezes você fica aí no limbo, né? Onde que eu vou encaixar o meu artigo? Onde que eu vou encaixar a minha pesquisa? Porque se você pensar do ponto de vista teórico,
né? Isso aí dificilmente você vai conseguir achar uma caixa, né? Uma caixa que você vai conseguir entrar, né? Uma caixa que você vai ser ali, enfim, né? Isso dificilmente vai acontecer. Por isso que eu achei muito interessante o caso de impacto que ele chama. Ele falou que são artigos curtos, de até 6 páginas, Qual que é onde o... Isso está disponível, não está, Alexandre? Eu não consegui assistir, que eu estava nesse evento que eu falei com vocês. depois, o Paulo, quando terminar, né, o SEMEAD, junto com os anais, vai estar disponível todas as gravações, pelo que eu entendi. Tá? Bacana. Isso. Eu vou colocar aqui, eu vou procurar aqui, eu coloco aqui no chat para você o nome do professor e o nome do workshop. Aí depois Bacana. você procura. Que Perfeito. aí, porque ele falou que lá na Europa está sendo muito mais valorizado, começou a ser muito mais valorizado esse tipo de artigo, né, que traz essa aplicação, esse impacto prático. Tanto é que as universidades recebem até um financiamento muito maior quando elas conseguem demonstrar que elas estão tendo uma aplicação mais prática do que mais a contribuição teórica, como você está falando. Eu achei muito interessante. Nossa, eu quero assistir então, tem interesse. Boa dica. Eu posso agora, tem mais algum comentário ou posso apresentar outro Não, eu artigo? ia só comentar, né, em linha com o que o Alexandre estava falando, a disciplina que eu ministro no INSPER é melhoria de processos na pós-graduação, né? E hoje em dia é muito difícil você dissociar processos realmente de outras partes da gestão de operações, da logística, porque, de certa forma, né, Paulo, eles ajudam muito a implementação da própria estratégia organizacional, né? É, é. Então, assim, não tem como, se você não organizar processo, você não consegue atender um volume de demanda que essa indústria tem na Black Friday, por exemplo, né? É. Então, realmente, eu acho que você está num bom caminho, viu, Alexandre? É uma área que tem muito promissora. Mas nós Nossa, temos mais um artigo do Paulo, e eu achei interessante essa navegação do Paulo, né, Paulo? Vamos sair da indústria da moda e vamos para a indústria mineradora, é a isso, né? mineradora, isso. Depois talvez a gente possa fazer a reflexão de lições Do, aprendidas, né? do Integradas, né? soft para o hard. E assim, realmente o objeto de estudo não tem nada a ver, né? Mas eu acho que a grande vantagem do nosso trabalho é essa inspiração, né? De cada hora Sem dúvida. trabalhando por uma empresa, né? Eu trabalho muito para empresas de bens de consumo e, ao mesmo tempo, trabalho muito para a indústria automobilística, né? Aqui em Minas é tradicional a indústria da mineração, né? A gente tem fortíssimo, quer dizer, né, maior do mundo está localizado aqui. Então a gente tem inspiração, né? E mais uma vez tem casos aí, né, pessoal, que às vezes igual eu comentei de Lean, né? O Lean surgiu na década de 80 e às vezes eu pego assim fornecedores gigantes, não são nem médios, não, mas são fornecedores gigantes, e eu chego lá, eles não têm a menor ideia do que seja um TCO, o que seja uma teoria das restrições, né? Eles não têm a menor ideia do que seja isso. Então, você vê que, para a gente, né, o Alexandre, você que vai estudar processos, isso tem muita oportunidade, pessoal. E, às vezes, eu chego assim, achando que a empresa vai ser um benchmarking que eu vou utilizar, e eu converso ali com os principais responsáveis, eles nunca ouviram falar naquelas palavrinhas tradicionais que a gente vê no Lean. Estou dando só um exemplo. E a gente fez, por exemplo, uma área de compras de uma das maiores autoindústrias do mundo. Eles não sabiam o que era o TCO, pessoal. Eles não sabiam o que era o TCO, por incrível que pareça. Tá certo? Então, aqui, mais uma vez, esse exemplo, a gestão de portfólio hoje, eu hoje estou coordenando, né, o curso de projetos aqui da Fundação. Como eu falei, depois do meu doutorado, eu virei, né, o coordenador metodológico. A gente tem feito muita aplicação da business design, sabe, pessoal? E está sendo assim, muito bacana, baseado naquela metodologia do Google lá de resolver um problema em 5 dias, tá certo? Então, hoje, você vê que isso claramente, né, essa ideia aqui, gestão do portfólio de investimentos correntes de uma mineradora, uma análise crítica a partir da teoria, é exatamente isso. A empresa ela não tinha gestão de portfólio, tá certo? Esse projeto ele iniciou-se, né, há mais ou menos 5 anos atrás da implementação dele, tá certo? E a gente está falando aí de, enfim, né? Eu não posso falar os valores, mas são muitos milhões envolvidos aí de economia a partir da implementação desse projeto.
né? Sucesso em projetos, entregar o escopo atendendo custo, prazo e qualidade definidos, entregar o escopo atendendo custo, prazo e qualidade definidos e a satisfação dos stakeholders envolvidos, né? Que é isso que você mais quer em projetos. E na hora que você pega em mineradora, né, pessoal, tem toda uma questão ambiental envolvida aí, porque, né, eu trabalhei algum tempo em Porto Trombetas, né, que é uma mina de bauxita gigante que tem no meio do Pará, né? Então, eles têm um processo ali de vocês tirar a mata, tirar a bauxita e depois reflorestar a mata, né? Claro que nunca vai ficar igual, mas tentar reproduzir o máximo possível. Então, tudo isso, assim como na logística reversa, você tem um custo imenso envolvido aí no processo que você já tem que prever isso desde o início. Né? Se você está destruindo uma floresta amazônica ali para poder tirar a bauxita, depois você vai ter que refazer aquele processo tudo de novo. Né? Então, é fazer certo o projeto certo. Né? Assim como na logística reversa é entregar o produto certo na hora certa, aqui é fazer o certo, o projeto certo. A delimitação do tema, né? Uma análise crítica da gestão do portfólio de investimentos correntes da logística de uma mineradora. A gente utilizou muito a metodologia do PMI, que é clássica. Hoje a gente está vendo, né, pessoal, apesar assim de ser muito criticada, principalmente por startups, né, por ser aquele modo engessado, você tem as 10 áreas do conhecimento, né, que tem o prazo, o custo, isso muitas vezes não se aplica numa startup, né? Então, quando a gente criou a Business Design, foi exatamente de tentar desassociar, né, aquela parte burocrática do PMI, mas que para uma mineradora faz todo sentido, né? Você, por exemplo, um carro, isso faz todo sentido, pessoal. Você não quer ter um piloto de avião criativo, muito pelo contrário. Você quer que ele siga exatamente o plano, a rota dele. Ah, eu vou desviar aqui, fazer um loop. Não, jamais. Tá certo? Então, na hora que você pega, por exemplo, algumas indústrias consolidadas, você, né, ter essa orientação para processo mesmo, né, exatamente igual, isso faz toda a diferença, de você seguir um protocolo. Né? Então, aprimorar o gerenciamento do portfólio de investimentos correntes da logística de uma mineradora, atribuindo foco estratégico, balanceamento e priorizando os projetos correntes da empresa, né? A carteira de projetos correntes de forma a otimizar o tempo, o investimento envolvido e a maximização de valor. Né? Então, aqui, o principal objetivo, né, é buscar essa agilidade do processo, balanceamento e otimização dos investimentos. Aqui, pessoal, mais uma vez, né, a gente, muitas vezes, como pesquisador, eu não sei, né, o Leandro, qual que seria assim, mas a gente tem muita dificuldade, pessoal, de verba mesmo para um projeto. Né? Às vezes você pode ter um questionário excelente. Leandro, tudo é muito caro, né, Leandro? A gente estava querendo fazer uma pesquisa com os caminhoneiros, a empresa estava cobrando da gente 150 mil para coletar essas informações. Então, não dá, né? Então, não dá. E você, assim, como é que você chega no caminhoneiro com survey? Você não consegue jamais, né, fazendo uma pesquisa pela internet. Você tem que estar no posto de gasolina, entrevistando ele. Muitas vezes eles acordam de madrugada, né? Então, assim, a gente hoje em dia, o grande desafio é exatamente o recurso para fazer a sua pesquisa. Tá certo? E nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, pessoal, de redução aí, a FAPEMIG, CNPq, tudo reduziram, né? Então a gente, como pesquisador, fica com um desafio grande. Então, aqui no caso, especificamente, né, a empresa ela realizou o workshop, porque isso era de interesse dela, tá certo? Então, ela disponibilizou as pessoas, as agendas das pessoas responsáveis, né? Ela fez uma pesquisa de satisfação, então ela tinha interesse, né? Aquela coisa, quando parte de cima, né, pessoal? Up to down, aí é outra coisa, né? Vem lá o presidente e fala, olha, eu preciso desse projeto, isso é essencial, tá certo? Que muitas vezes, na hora que parte de baixo, você não consegue fazer isso, né? Então, aqui teve todo um processo, né, metodológico, vamos dizer assim, para validar os dados, né, e recomendar ali as melhores questões. Aí, aqui, um pouquinho do que nós utilizamos, né? Essa metodologia, o referencial teórico, já é próprio do PMI, tá certo, pessoal? Visão, missão, estratégia de objetivo, portfólio de investimento, programa, né? A gente tem a disciplina específica lá, nós temos uma disciplina só de gestão de portfólio, inclusive é esse professor que está comigo aqui, que desenvolveu o artigo, né? Ele é o responsável, pessoal, pela disciplina de gestão de portfólio, tá certo? Então, hoje a gente buscou toda a base, né, no PMI, aqui também, mais uma vez, a estrutura do PMI, né, que o PMI sugere ali, né,
que essas demandas, por exemplo, para comprar vagão, negociação com terceiro, né? Enfim, pessoal, qualquer coisa que envolve uma mineradora é investimentos gigantes, né? Suntuosos, né? Aí aqui a questão da identificação do portfólio, o desenvolvimento do portfólio e o controle do portfólio. Então, basicamente, assim como no outro artigo nós utilizamos a metodologia do Leite, aqui nós utilizamos a metodologia do PMI, né? A identificação, o desenvolvimento e o controle do portfólio. Aí, mais uma vez, aqui já foi aplicado, tá, pessoal? Isso aqui foi feito a partir dos workshops da empresa, tá? Então, isso aqui já é uma análise real da empresa, né? E aqui foi, né, o que foi as melhores práticas observadas. Existência de uma metodologia de gestão de projeto, de portfólio, mas ela não estava alinhada com o que a empresa pretendia, né? Metodologia de desenvolvimento de projetos correntes, a rotina de realização e condução de reuniões periódicas, equipe especializada com autoconhecimento sobre desenvolvimento e implantação de projetos e forte integração entre as equipes operacionais e as áreas matriciais da empresa. Né, o modelo conceitual que foi utilizado, replicação das melhores práticas indicadas em cada diretoria operacional, aplicação do modelo de gestão de portfólio de projetos do PMI, fatores de sucesso, criação de uma colisão administrativa forte com acompanhamento periódico, alinhamento na observação de resultado de curto, médio e longo prazo, transformação lenta, claro, né? E treinamento exaustivo desenvolvidos. Então, pessoal, mais uma vez, aqui o que eu reforço é exatamente o desejo da alta diretoria da empresa em resolver um problema que parecia ser operacional e que acabou virando estratégico, tá certo? Pessoas e cultura. Oi, Esse é um ponto super importante, né, Paulo? Se você não tiver o patrocínio da alta gestão, não sai, né? E aí, acho que, de novo, a visão de projetos e de processos, eles te ajudam a pegar o problema e ir a fundo, e, de repente, você descobre uma causa raiz que, aparentemente, não estava clara, né? Alexandre, Leandro, e a questão principal aqui, a gente hoje está vendo que tudo virou agile, né? Tudo é método ágil, É não sei o que verdade, ágil. é verdade. Aqui a gente está vendo, essa palavra ela nem apareceu, porque o problema era operacional, né? O problema era mesmo aquela coisa, olha, nós vamos implementar aqui a missão, a visão, e isso não existia. Você tinha ali uma equipe altamente qualificada, especializada, mas essa gestão de portfólio, ela não existia. É igual eu estou te falando, que às vezes eu chego numa empresa grande, né, que é uma empresa que eu achava que era um benchmark, e você chega ali, a empresa, o básico do básico, ela ainda desconhece aquilo, né? Então, muitas vezes, é que eu estou falando que a gente, né? A gente está vendo aí o Alexandre entrando na gestão de processo, Alexandre. Então, assim, tenta pegar um objeto de estudo muito relevante, que daqui a pouco você vai estar sendo cotado a preço de ouro, né? Porque o mercado precisa de gente mesmo, aquela velha frase, né? De pegar o boi pelo chifre, né? De conseguir resolver. O que às vezes pode parecer óbvio, mas para a empresa é uma coisa estratégica. Isso aqui é o exemplo clássico, né? Eu acho que nada mais traiçoeiro do que aquilo que é evidente, né? Mas a empresa ela atacou foi o operacional, né? Ela implementou a gestão de portfólio lá. Então, é o que eu falei, tá, pessoal? Esse projeto já tem 5 anos de implementado, tá certo? Hoje ele já está totalmente consolidado, sabe? E, enfim, teve todo um processo de reconfiguração na empresa em cima da metodologia do PMI, né? Que é clássica. Então, aqui a realidade, né, processo multidepartamental complexo, despadronizado e com gestão independente dentro das diretorias operacionais. Isso aqui que eram os principais. Depois dos workshops, o que foi levantado? Né? Investimento corrente não é desenvolvido considerando a plurianuidade, acarretando picos de investimento em determinado ano. Né? Então, isso para o fluxo de caixa da empresa era terrível. Né? Então, em determinado momento do ano, você tinha um investimento muito alto e outros não. Né? Identificação das demandas sem conexão direta com os planos diretores operacionais e demandas, projetos imaturos para a fermentação de implantação e composição do ciclo de investimento. Então, como eu falei, não é, na mineradora tudo é muito caro, né, pessoal? O impacto ambiental, o recurso, a questão de tudo é muito caro na mineração. Então, tem que valer muito a pena, né? A questão do transporte por vagão, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, que é a ferrovia mais rentável do mundo, né? Que é essa Vitória Minas, que transporta o minério de Minas para o porto lá de Tubarão. A sobreposição de funções. Então, isso aqui eram os desafios, né, da empresa.
Aqui, pessoal, foi feita uma análise SWOT, né, que a gente levantou, isso aqui eu coloquei no artigo, né, essa análise SWOT, enfim, ela foi feita depois, a gente apresentou isso para a empresa e eles começaram a ver assim, o que era realmente a oportunidade que a empresa estava deixando de ter, tá certo? E aqui foi a proposta, né, pessoal? Tá vendo? Então a gente destrinchou cada um desses itens, né? A identificação do portfólio, tá vendo? Então aqui, ó, ciclo anual, desenvolvimento dos planos diretores. Isso foi feito de certa forma ouvindo as partes interessadas, né? Então você tem lá a gestão dos stakeholders. Aqui todos os stakeholders foram envolvidos no projeto. Então foram várias reuniões, vários, né? Foi um processo que durou do início ao fim quase 2 anos para poder implementar a gestão de portfólio. Hoje já tem 5 anos de implementado e a gente vê que isso valeu muito a pena na empresa, né? O desenvolvimento do portfólio, né? Seguindo aqui o número 2 do PMI, e aqui, né, a questão do controle mesmo, né, das palavras-chave, de cada um entender qual que é a sua parcela, né? Então, a pessoa não está construindo uma parede, ela está construindo uma catedral. Então, isso é muito importante, ela visualizar o que ela está fazendo. Eu não estou ali assentando pedras, tijolos. Eu estou fazendo uma catedral, que é algo muito maior da minha organização, né? E aqui a visão macro do processo, dos investimentos, né, pessoal? O monitoramento e controle, a gente colocou aqui, né, as principais itens que foram levantados aí na pesquisa, e aqui as principais recomendações. O ciclo 1, estruturação, definição dos papéis, a organização, padronização, o business case, que era um exemplo clássico, né? Depois, o ciclo 2, os projetos capturados, quais que entravam ali, né, na prioridade. Hoje, na hora que você gerencia projetos, você está gerenciando o portfólio, né? A gente está vendo aí, a pandemia aconteceu, você teve que priorizar, né, pessoal? Agora nós estamos tendo aí uma quebra, né, uma ruptura na questão da cadeia produtiva, porque as empresas estão produzindo tanto que está faltando embalagem, está faltando aço, está faltando suprimento para você conseguir gerenciar isso. E aqui, nesse ciclo, é exatamente isso, você tem que priorizar e informar, né? O ciclo 3, a mensuração, né? A administração, a gente faz isso muito, né? Você não tem como administrar algo que não é mensurado, né? E depois o ciclo 4, que é as lições aprendidas, o aprendizado, enfim, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, mas é basicamente isso. E aqui a conclusão, né? A gestão de portfólio de investimentos correntes na logística da mineradora ainda se encontra em estágio inicial de amadurecimento. Então, esse foi o diagnóstico inicial, né? Trabalhando de forma integrada, acabam por formar o tripé de sustentação, execução e entrega de estratégias corporativas. Foco contínuo nas pessoas, processos, inclusive assim, tá, pessoal? Foi nós, a fundação, que treinou toda a equipe de projetos da empresa, tá certo? A gente, com a nossa experiência mesmo, eu sou o coordenador de projetos hoje, né? Tem 2 anos, mas na época eu não era o coordenador, mas fomos nós que desenvolvemos um projeto específico para treinar todos esses executivos da empresa em projetos. E quanto maior a aderência e resposta desse tripé às exigências e definições estratégicas da empresa, maior será a sua capacidade competitiva de entrega. Tá certo? Então é isso, tá? Esse aqui também foi um artigo prático, né, pessoal, que teve assim vamos dizer assim, um retorno financeiro de muito valor agregado para a empresa. Perfeito? Então é isso. Eu acho que essa tua frase final, Paulo, ela é muito importante, né? Porque você comentou em algum momento que hoje você é o coordenador metodológico de um programa de mestrado profissional, né? E as pesquisas, pelo que eu entendi, acho que são frutos de consultoria, de monitoria, de treinamento, tudo, mas é fundamental, né, a gente fazer esta integração entre a academia e o mundo empresarial, né? Então, quando você leva projetos como esse, que o gestor fala, puxa, olha, eu contratei uma solução, contratei um treinamento, trouxe gente que tem uma fundamentação acadêmica bem estruturada e que me leva a refletir sobre como eu posso melhorar a performance e efetivamente ele alcança esse êxito. Isso é o melhor dos mundos, né? Porque a academia se beneficia do que está acontecendo no mundo real, na prática, a gestão em transformação, e a empresa se beneficia de um pensamento mais reflexivo, mais estruturado, né? Leandro, e é interessante assim, que quando esse projeto inicia, né, às vezes
isso é muito comum no nosso meio, assim, de você começar um projeto, você por algum motivo não terminar, você, entendeu? E você vai para frente, assim, e acaba sem muito entender, mas dependendo da estratégia da empresa, né? Eu sou professor há muitos anos em Moçambique, né? Então, eu vou Uhum. muito em Moçambique. Esse projeto especificamente, eu acompanhei a fase de execução dele e hoje esse autor, ele é o nosso professor e ele inclusive fez mestrado, né? Então, na hora que você fala isso, a gente fica muito rico, né? Inclusive foi o que o Alexandre comentou. A gente não tem mais como separar. É claro que a Não contribuição dá. teórica é importante, mas você está ali realmente resolvendo um problema real da empresa. Né? Então, às vezes, a gente, né, que tem esse papel de consultor, de avaliar ali o problema, você está fazendo muito mais do que uma consultoria, né? Sim, Você está sem resolvendo um dúvida. problema da empresa, né? E eu acho que isso que é rico da nossa profissão, entendeu? De É, você chegar no final e sentir que fez a e, diferença, né? e resolvendo de forma sustentável, né? Porque nesse método mais socrático, né, de você ir fazendo a pessoa refletir, pensar, você está preparando aquele gestor para que ele tenha autonomia de pensamento e de execução quando você não estiver mais lá, né? Pois é. Você não está entregando um software, né? Que ele vai ali e fala, ó, implanta o software aí na tua máquina, né? E acabou, né? Você está nada contra a parte de TI, mas estou dizendo, você está trazendo uma contribuição também que é a base do professor. Você está ensinando o sujeito a pensar fora da caixa, né? A olhar outras realidades, a buscar novos conhecimentos. Então, isso é muito bacana da nossa profissão, né? Então, parabéns, viu, Paulo, pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado, Muito, fico feliz. muito legal as contribuições, né, Alexandre? Que você É, achou desse artigo, Ale? Conta para nós. é a questão assim é tudo que vocês falaram, né? Essa questão da transferência do conhecimento, né? A gente sair da é lógico que você usou uma base teórica, se utilizou da teoria, né? Então, mas você, vamos dizer assim, traduziu, fez a ponte da teoria para aplicação prática, para aquelas pessoas numa empresa que às vezes não tem esse conhecimento, não tem essa base teórica, né? Então, eu falo que o pesquisador, ou o professor, ou o coordenador de projeto que atua, ele faz essa ponte, ele faz essa ligação, né? Então, e uma das coisas que eu falei para com a minha orientadora agora, né, no doutorado. Eu falei assim, olha, eu quero fazer um trabalho que tenha aplicação prática. É lógico que eu tenho que avançar o estado da arte, eu tenho que Uhum. tem que ter uma fundamentação teórica forte, claro. Eu estou fazendo um doutorado acadêmico, não é nem, por É. exemplo, um mestrado profissional que ele é bem focado para uma parte mais de aplicação, mas o doutorado não tem como fugir muito disso. Mas a minha orientadora, acho que por ela ter essa visão de processos, né? Então ela fala muito isso mesmo. Então, ok, a gente vai ter essa base teórica, mas vamos partir para a parte de aplicação também, né? Uhum. Algo que seja útil, algo que vá resolver problemas, algo que vá realmente contribuir para a sociedade de uma forma geral. Eu falei, ok, então estou dentro, né? Porque é isso que eu quero, né? Uhum. Então, assim, os seus dois Bacana. trabalhos aí, Paulo, realmente fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de ler os dois artigos, né, e de poder participar dessa discussão também para realmente ver essa aplicação. E até coloquei aqui no chat, né, o Eu copiei workshop, né, aqui o. que eu comentei, porque realmente até os casos, até vou colocar aqui os casos de impacto, né, foi o que o professor Charbel falou, que a gente Ô, espero Alexandre, que como eu te falei, essa é a primeira vez que eu participo do SEMIAD. O artigo no final ele sai no template com o nome da gente para futuras consultas, porque o artigo que está disponível ali no site ele não tem os nomes dos autores. Você sabe não, como é que funciona assim, os próximos passos? olha, nos anos anteriores, né, aqui do SEMEAD, quando o artigo fica disponível nos anais, aí sim ele está lá, ele vem uma capinha completa com o nome dos autores, né, todas as informações, tá? Depois, né, que ele vai ficar disponível. Você fala os artigos. Ah, então, mas depois quando? Não é agora, não, né? Porque eu achei que já ficava, né? É igual eu tô te falando, a minha referência é Ampad, né? Ampad, você entra lá no site, o artigo já está lá no template, com os nomes dos autores, né? Isso, é porque agora, que nem você está falando, os artigos não tem, a capinha deles está sem o nome dos autores, né? Só está lá o Isso. resumo e já começa o artigo, tá? Mas assim, eu acredito que pelo menos pegando as outras edições, ele vai ter uma capinha padrão,
que vai ter o nome o nome dos autores, né? E realmente uma identificação correta, tá? Tá. Mas agora, por enquanto, acho que eles fizeram dessa forma só para agilizar, para poder fazer as apresentações, mas com certeza vão arrumar isso. Arrumar sim, vão Beleza. adequar para poder ficar disponível nos anais. Perfeito. Bom, a nossa sessão acho que foi assim muito produtiva, né, pessoal, em termos de discussão, reflexão, alguns pensares metodológicos aí, né, como o Paulo trouxe, a gente tentou contribuir aí para o artigo, mas assim, naturalmente, pelo fato da gente ter apenas 2 apresentações e não 4, que é o padrão, a gente acabou terminando um pouco mais cedo, mas acho que até foi bastante proveitosa, né? Porque são 9h35. Então, eu ia sugerir só o seguinte, eu vi que a gente tem um alinhamento grande, né? Porque, assim, eu sou professor de operações, logística, e dou aula no INSPER, na FIA, FIPECAF, FECAP e na Escola de Gestão da Saúde do Einstein, né? O Paulo é da Dom Cabral, o Alexandre é da USP Ribeirão e está fazendo doutorado. Então, eu ia sugerir o seguinte também. Depois, se vocês quiserem, né? Eu já tomei a liberdade, viu, Paulo, de te mandar um convite no LinkedIn para a gente mantendo contato. Ah, bacana. Porque, de repente, a gente pode fazer alguma pesquisa em conjunto aí, trocar Vai ser um prazer. alguma coisa assim, né? E o Alexandre também, Ale, se você quiser me adicionar, o meu é Leandro Morilhas, tá? Ali a gente consegue depois trocar os contatos. Sim. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter uma sessão de networking agora, né? Às 10, não é isso, Alexandre? Isso, das 10 até as 10h30, porque 10h30 começam os workshops, né? Então, mas fica aberta lá. Então, Paulo, não sei se você participou nos outros dias, você sabe como acessar lá? O Marco Não, também? eu sei. É o online Assim, SEMEAD, né? eu só não consegui acessar porque eu estava apresentando um outro evento. Ô, Leandro, eu vou só te mostrar aqui, tá? Essas pesquisas legal. aqui, como eu te falei, foram as pesquisas que a gente conseguiu finalizar esse ano, tá? É claro que assim, a gente não desenvolveu o modelo, que isso é complicado, mas a gente replicou algumas pesquisas. Então, aqui, ó, avaliação do desempenho competitivo das empresas atacadistas, distribuidoras e varejistas no Brasil. Isso aqui foi uma tese de doutorado de um aluno do FMG, né? A gente ficou muito legal sobre a questão de Big Data. Essa aqui que eu apresentei no CLAD, né? Eu tenho trabalhado muito com aprendizagem organizacional, que foi o tema do meu doutorado, né? Que eu validei o modelo de aprendizagem da Mercedes com os fornecedores dela, né? Eu fiquei na Alemanha quase 2 anos fazendo doutorado. Aí, legal, automaticamente, Paulo, a gente fez um estudo comparando a capacidade de absorção do aprendizado de startups e pequenas empresas. Era interessante que nós levantamos 8 hipóteses. As 8 hipóteses se confirmaram nas startups e nenhuma se confirmou nas pequenas empresas. Olha. Aí, agilidade, né? Essa aqui é muito legal, tá, o Leandro, o Alexandre? A gente está fazendo muita questão do BPO aqui, da agilidade organizacional. Essa pesquisa aqui, pessoal, é interessante, de risco colaborativo. A gente conseguiu terminar ela em outubro do ano passado, tá? E eu consegui agora replicar ela e fazer um estudo comparativo. É interessante que assim, que a gente conseguiu mais de 400 respostas e agora, na pandemia, 120 executivos foram demitidos, né? A gente ficou meio impressionado, assim, que em um ano 120 e-mails voltaram falando que não existia mais. Então, a gente está imaginando que essa pessoa não trabalha mais na empresa e que, de certa forma, foi demitida, né? Isso aqui, esse número 6 aqui, foi o primeiro experimento que eu fiz, tá, ô Leandro? Isso aqui eu acho que vai interessar com você, que não sei se você conhece o Noel, ele é um professor que estuda muito gestão de operações e serviços da UFMG. E ele me procurou e a gente fez essa pesquisa. A gente escreveu esse aqui que nós mandamos para o John e que voltou falando que estava 1% plagiado. Mas, enfim, a gente já corrigiu já. Essa aqui, maturidade do varejo brasileiro na era dos dados, a gente terminou agora também, pessoal, que é um modelo validado também lá fora. A gente conseguiu mais de 400 respostas. Colaboração, que é o meu forte, né? Essa pesquisa nós finalizamos ela semana passada. A gente está ainda em análise, né, dos dados, mas, enfim, ficou bem baixo, né? Que a gente viu que as empresas do agronegócio não são muito direcionadas para a internacionalização. Perfeito. Essa aqui também foi junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Supply Chain Purchasing Operations, né? A Supply Knowledge Relation. A gente já fez um artigo também.
E a última, distribuição urbana de mercadorias antes e durante a pandemia. Aconteceu a mesma coisa. Nós conseguimos fazer uma radiografia do ano passado e agora, né? Aí é um pouquinho também que o Alexandre falou do aprendizado, né? As empresas, elas aprenderam a entregar, aprenderam que a agilidade é importantíssima, né? E a gente está tentando soltar essa pesquisa agora, mas enfim, né? Acho que o ano já acabou, agora vai ser. Então, assim, ô Leandro, se tiver algum interesse, alguma pesquisa, como eu falei, a gente acaba tendo acesso muito fácil às organizações, né? Então, se de repente você quiser aplicar algum questionário, sabe? Aí a gente conversa, né? Por exemplo, a gente foi fazer a nossa base de agronegócio, pessoal, e a gente tem um projeto nosso aqui de mulheres do agronegócio. Esse projeto, inclusive, ganhou um prêmio da ONU, sabe? Então, a gente tem lá o Globo Rural, passou para a gente um e-mail com mais de 1.000 empresas do agronegócio. Entendeu? Caramba. E a gente acaba explorando isso para fazer pesquisa quântica. Por isso que eu falei que esse ano foi muito positivo, né? De você fazer questionário. Então, essas pesquisas a gente... Como eu falei, tá, pessoal? Eu só repliquei a grande maioria delas, né? Que a gente não teria condições de criar modelo, de replicar, né? Isso é um processo longo. Se você puder nos ajudar nas aplicações, né? A parte ou de disponibilização de mailing, a parte de análise, de repente a gente faz e depois podemos trabalhar junto no artigo, né? Com certeza, com certeza. Isso que a gente faz isso, porque a gente também tem interesse, né, o Leandro, e essa questão hoje da colaboração, né? Isso é ponto positivo para a CAPES, né? A CAPES ela conta como algo muito positivo, né? Essa colaboração entre as instituições. Eu tenho me interessado muito também, Paulo, na questão de aprendizagem no ambiente organizacional, né? Até eu estou tentando rodar uma pesquisa agora para o setor de saneamento básico, porque eu estou escrevendo um artigo com um aluno do mestrado profissional da FIA, né? Que eu dei aula um tempo no mestrado profissional, mas continuo no MBA lá, né? E aí, de repente, se você puder nos ajudar, porque assim, a gente mandou, mas para uma base de 81 respondentes, mas estamos fazendo follow-up e ver se as pessoas ajudam. Qual que é a população, Leandro? Saneamento básico. Mas são empresas, né? Não são usuários, tá? E aí, eu ia te fazer uma pergunta. A tua tese, a gente tem acesso? Ela está publicada em algum site? Ela está no site da PUC, né? Eu fiz um... da PUC Minas? O Leandro, eu fiz assim... eu vou dar uma olhada lá. A minha ideia inicial era comparar a relação professor-aluno com a mercê dos fornecedores, né? A capacidade que o professor tem de disseminar e a capacidade do aluno de absorver o conhecimento, né? Eu usei aquele modelo do Zari Jorge, né? Da capacidade absortiva. E é interessante, Leandro, que aí que eu estou te falando, pessoal, que às vezes fica até difícil de desassociar, né, a teoria com a prática. A minha tese virou um programa na Mercedes. A gente está fazendo um programa na Mercedes para desenvolver os fornecedores baseado no que eu desenvolvi na minha tese de aprendizado organizacional. Tá certo? Porque eu, de certa forma, né, eu consegui mais de 260 questões, eu entrevistei, né, eu fiz entrevistas aqui na Alemanha, então eu consegui entrevistar 30 executivos, né, dos fornecedores e da Mercedes, e, de certa forma, eu criei algo científico, né, que comprova ali os principais gargalos da Mercedes no aprendizado. Né? A gente tem... Eu acho que você deve conhecer bem, Alexandre, o ESI, né? O Early Supply Involvement, né? De você envolver o fornecedor desde a etapa inicial de um projeto ou de um veículo. Isso é essencial para eles, né? Você imagina agora chegando um caminhão do futuro. Eu estudei, pessoal, caminhão e ônibus, né? Porque a Mercedes Automóveis, ela no Brasil, ela não tem um histórico consolidado de fabricação aqui. Então, para fazer um estudo comparativo Brasil-Alemanha, a Mercedes Caminhão está aqui desde a década de 50, né? Então, eu poderia comparar Brasil com a Alemanha, que elas, né, seriam um estudo mais robusto. Carro, isso não foi possível fazer. Mas eles estão muito preocupados como é que vai ser o carro, o transporte do futuro. Né? Vai ter caminhão voador, vai ter teletransporte, sei lá, né? De repente cria-se isso aí, mas eles precisam de adaptar. Né? E se você pegar o caminhão elétrico, pessoal, 2/3 da autoindústria vai desaparecer. Tá certo? O 2/3. Então, o que você vai fazer com essa quantidade imensa de fornecedores, né? Algumas empresas já estão sinalizando, né? Não sei se vocês conhecem a Nemac, né? A Nemac fabrica caixa de motor do veículo. Só que no carro elétrico não existe mais, né? Não existe caixa de motor. Então, ela já está migrando para bateria.
né? Então, a grande maioria das indústrias aí vão desaparecer se realmente o carro elétrico, o caminhão elétrico vingar. Paulo, esse artigo de capacidade absortiva, é o número 3 lá que você estava projetando ali, ele está, acho que numa sessão hoje, eu não sei se eu estou confundindo, é que eu estou numa sessão hoje às 4h30, será que ele vai ser apresentado também? Não, esse eu ainda não escrevi nada dele, não. Ah, tá. É que tem um Já parecido na sessão É, das estou vendo, 4h30 porque hoje. essa pesquisando o mesmo tema. o Alexandre, capacidade absortiva virou uma área da Ampad, não sei se você viu, né? Tem uma área exclusiva da Ampad só para tratar de capacidade absortiva. No mestrado eu trabalhei com capacidade de absorção, né? Porque É, eu estudei, né, as startups que fazem parcerias com grandes empresas. Então, isso. existem muitas aceleradoras de empresas surgindo, né? Você E, usou o modelo do Zari Jorge, da sim, assimilação, aquisição, absorção e transformação do sim, conhecimento? aham, o Ah, modelo bacana. dele. Aham. Beleza. Eu Então, aí também utilizei esse modelo. o aprendizado das startups, né? O que com relação à parceria com as grandes empresas. Então, é um tema que eu gosto, assim. Trabalhei no mestrado, agora no doutorado que eu fui já para outro caminho um pouco, né? Mas eu gosto dessa parte de aprendizado organizacional também. Eu acho Eu muito. resolvi estudar aprendizado, primeiro que eu trabalho em escola, né, de negócio, É, e também, assim, eu tinha 25 anos de experiência em logística, né? Então, eu não queria fazer um doutorado especificamente em logística, sabe, assim. Então, você acaba abrindo portas, né? Eu abri é, várias portas aí com essa oportunidade de estudar o aprendizado na área de logística. certo. Entendeu? Então, isso às vezes é positivo, né? Você não concentrar muito o seu estudo numa área específica, porque hoje tem toda essa questão da visão sistêmica, né? Aham, mas é uma área interessante. Eu tô vendo aqui, o Ale já me mandou o contato no LinkedIn. Esse mundo é pequeno, né? Tô vendo até suas conexões. Você trabalhou na ETEC de Fernandópolis. Você Eu sou conhece a professor. professora Valdete? Ela é a diretora da escola, Ela fez graduação comigo, estudou na minha mesma turma que eu, na na, faculdade. na faculdade em Jales, né? Depois você manda um abraço para ela quando falar Eu com ela. mando, nossa, ela era diretora acadêmica, né? Aí ela passou a ser a diretora geral da escola. E agora ela está indo para o segundo mandato, né? Porque na ETEC é um processo de eleição, né? Para eleger o Mas eu diretor. acho que ela Ah, ganha com aí, né? certeza ela ganha novamente. Então tem mais 4 anos de mandato aí. Pode deixar, Leandro. Manda um abraço aí para ela. Tá bom? Bom, então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Acho que foi super bom, viu, Paulo? Você Também segurou gostei. bem a missão de ser o único apresentador. É, E a gente vai se falando, mantendo contato, tá bem? O que Ô, vocês Leandro, e precisarem. se você identificar a oportunidade, a gente está à disposição, tá? Depois, se você quiser conversar sobre essa questão do saneamento Quero. básico, tá? Então, acho que depois eu vou pegar ali no LinkedIn, te mando uma mensagem. A gente podia, de repente, depois do evento, mais para a semana que vem, marcar uma reunião no Zoom para pensar em Tá. oportunidades de pesquisa em conjunto, tá bom? Perfeito, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E a gente vai mantendo contato, então, Perfeito, tá bom? então. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado Obrigado, Leandro. Um grande a e gente que abraço. vamos nos falando. agradece. Abraço. Tchau, Até mais. tchau. Falou, tchau. É isso aí. Foi bom, né? Foi Né, bom, assim, Alexandre? eu estava até um pouco preocupado, porque essa questão mesmo de ser só 2 artigos do mesmo autor, né? Então, Mas ficaria ele ao redor trabalhou só bem, do. né? Isso, mas o Paulo fala bastante, ele Foi bom. foi bom, acho que foi legal. Então, tá, e Tivemos aí a obrigado participação. pela tua colaboração aqui de me apoiar, tá bom? Na Acho que é isso, condução eu da que sessão. agradeço aí também a parceria aí também, de que eu falo que eu aqui ficaria mais na parte operacional, né? Porque eu teria que compartilhar o vídeo, né? Fazer toda Sim. uma parte mais operacional aqui, depois, é claro, contribuir com o debate também. Mas aqui a gente ficou mais tranquilo porque não precisou compartilhar vídeo, né? A gente fica preocupado se A vai dar gente tudo pode certo, tal. aproveitar e discutir mais os achados dos artigos dele, Nas né? outras sessões eu fiquei mais preocupado por conta disso, uma questão mais operacional mesmo, né? Que eu tinha que ir, É, voltar, põe vídeo, tira, não sei o quê, põe o link e tal. é. E aí o pessoal, todo mundo ouviu o vídeo e tal, então eu fiquei mais preocupado. Aqui foi mais tranquilo. Que legal. Muito bom, então.
Prazer em te conhecer, viu, Alexandre? Vamos Prazer manter, também, Leandro. tá Tá bom? Um certo. abraço para você. Para Tchau, você tchau. também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Marco, eu não sei se você está ouvindo, mas eu vou fechar a sala aqui, vou encerrar a sessão, tá bom?